Oi, gente, tudo bem? Ah, só deixa eu conferir algumas coisas aqui. Beleza. Ah, então, vocês me pediram algumas questões da UFSM, né? Então eu decidi gravar esse vídeo para a gente poder também aproveitar um pouco das férias aí e ao mesmo tempo dar uma estudada. Então, eu deixo esse vídeo aí para quem quiser ver quando quiser e como quiser também, tá? Como eu decidi fazer isso? Eu peguei algumas questões mais atuais da UFSM, tá? E peguei algumas questões mais, algumas outras antigas também, para a gente perceber alguns padrões. Na prova de matemática, gente, sempre tem um texto norte, tá? Esse texto ele vai te contar alguma história do cotidiano mundial, tá? Ou até mesmo do cotidiano aqui do Rio Grande do Sul, né? E a partir desse texto eles vão construir as cinco ou seis questões de matemática que vai ter em cada dia, né? Eu tô falando em cada dia porque eu também me refiro ao PS, tá? Mas para quem vai fazer o vestibular, segue do mesmo jeito. Vai ter o texto, né? Algo temático ali. E a partir desse tema, eles desenvolvem o contexto das questões, tá? Preparem-se para fazer contas com números muito pequenos ou números muito pequenos que eu digo com vírgula, né? Zero vírgula alguma coisa, e números grandes como 3.000, 2.000, 5.000, 10.000, dessa ordem, tá? A banca gosta disso. Então, vamos começar a ver aqui. Eu já tinha separado alguns quadros aqui. Deixa eu só pegar eles para a gente começar. Acho que não deu. Não deu. Share, Microsoft, Share. Aqui eu acho. Pronto. Deixa eu ver se eu vou conseguir escrever aqui. Aí. Não, isso vai me dar muito trabalho. Bom, acho que aqui vai ser melhor. Bueno. Gente, então vamos lá. Essa questão aqui, ela envolve conceitos de regra de três e proporcionalidade. Também um pouco de porcentagem, tá? É uma tendência que a UFSM começou a trabalhar no ano passado, 2024, né? Então, não era comum, é, podia do PS1, eu até chutei com os meninos que foram fazer essa prova aí, que ia cair duas questões de logaritmo, porque já aconteceu, tá? Então, logaritmo é um assunto que para a prova um é muito cotado, e nesse ano não veio. O que que eles colocaram no lugar? Uma questão de regra de três e proporcionalidade, que envolve porcentagem também. Então, é uma nova tendência, e eu já vi que em 2025, essa questão é de 2024, tá? Que 2025, o PS de 2025, eles colocaram também uma questão desse mesmo formato. Então, é uma tendência, tá? Então, vamos lá. Há décadas, a ciência tem investigado os benefícios da companhia de animais de estimação para a saúde, em especial dos idosos. Em 80, foi realizado um estudo para avaliar um ano após a alta hospitalar a sobrevida de pessoas que tiveram um infarto do miocárdio.
A equipe avaliou 90 pessoas com idade variável entre 37 e 79 anos, divididas em dois grupos. No grupo de pessoas que não possuíam animais de estimação, a mortalidade foi de 30%. No entanto, enquanto, perdão, o grupo que possuía animais de estimação, né, foi de 6%. Supondo que três pessoas que possuíam animais de estimação tenham falecido durante a realização do estudo, qual foi o número total de pessoas que sobreviveram? Minha gente, aqui é o seguinte, ó, eu vou chamar de X, aqui tá, tô meio, a variável animais de estimação, ou seja, daqueles que possuíam, né, de estimação, tá? Ahn, 6%. ah, Ó, no grupo das pessoas que não possuíam animais de estimação, a mortalidade foi de 30%. Ou seja, quem não tinha animais de estimação, 30% dessas pessoas morreram. Mas os que possuíam foram 6%. Então vai ser 6% dos que possuíam X, certo? Mais 6% é 6% de X. Supondo que três pessoas que possuíam animais de estimação tenham falecido durante a realização do estudo. Então eu quero que esses 6% virem 3, tá? Como é que a gente vai fazer isso e como é que a gente vai descobrir quantas pessoas ali fazem o papel do X, né? É, ou seja, daquelas que possuíam animais de estimação, como eu escrevi aqui lá em cima, tá? Variável. É, multiplicação, né, gente? Divisão também. 6x, o 100 tá multiplicando, tá dividindo, passa multiplicando. Então, 100 tá dividindo, vai virar 300. Esse 6 aqui tá multiplicando, vai passar dividindo. 30 dividido por 6, 50. 5 dá, então 300 dividido por 6, 50. Então, essas 50 pessoas aqui, gente, são as que possuem animais de estimação, tá? Só que tem o seguinte. Isso aqui está dentro dos 6%, mas ainda sem considerar a suposição, tá bom? Para mim considerar a suposição, 50 menos 3, ao total tinha 47 pessoas, certo? Agora, outro problema. O que que ele quer saber, né? Ele quer saber qual foi o número total de pessoas que sobreviveram. Mas aqui, 6% das pessoas morreram, né? Bom, deixa eu pegar mais quadro aqui pra gente. Aqui, vou puxar pro lado. E isso aqui eu tô considerando, gente, o fato de o seguinte, ó, deixa eu dividir o quadro aqui. Eu tenho 30%. Aqui eu tô considerando o fato de que a pessoa tinha animal de estimação, né? Mas eu tenho que considerar o fato agora de que 30% não tinham animais de estimação, tá? Então, se 30% morreu,
que ele falou que é a taxa de mortalidade, então 70% sobreviveram, né? Mas 70% do quê, né? 70% daqueles que sobreviveram. Só que é o seguinte, ó, gente, ele falou ali no texto que o estudo foi feito com 90 pessoas. Se aqui eu já tinha 50, se aqui eu já tinha 50, só me sobrou 40 pessoas, velho. Hum, então é 70% daquelas que me sobraram. Então é 70% de 40. Eu consigo cancelar esse zero com esse zero com esse zero. 7 vezes 4 vira 28. Vini, mas e agora? O que que a gente vai fazer? Eu sei que aqui sobreviveram 47. Não, Vini, peraí, não entendi uma coisa. Me conta. Olha só, tu me disse que as pessoas que possuem animais, dos 6%, né, que morrer, que pela taxa de mortalidade ali, né, correspondiam ao 3, eram 50 pessoas. Como 3 morreram durante a realização do estudo, sobraram 47, certo? Então esses sobreviveram. Como o estudo foi feito com 90 pessoas, 90 menos 50 deu 40 pessoas. Como 30% que não tinham animais faleceram, 70% sobreviveu. Então é 70% dos que sobraram, que eram 40. 70% de 40 é 28. Então, gente, a soma que eu devo fazer é os 47 do que sobreviveu, dos que tinham animais de estimação, com os 28 dos que não tinham. Então isso aqui dá 15, 5, 7, 75 é a resposta que eu procuro. Pô, questão interessantíssima, hein? Confesso para vocês que é a primeira vez que eu faço ela, então por isso dei uma bugada, mas é uma questão bem legal, vale a pena ser refeita. Porque, como eu falei, a UFSM anda adotando esse tipo de questão também, logo já no PS1, tá bem? Deixa eu pegar mais alguma questão aqui. Então já deu para ver que o tema dessa prova aqui é na animais de estimação, né? Como eu estava falando. Ah, olha essa questão aqui de função exponencial. Segundo o Instituto PET Brasil, né, cerca de 185 mil animais abandonados ou resgatados após maltratos sob tutela de ONGs e grupos protetores. Bom, de cara, né? Já viu que o tema é o mesmo, então eles pegam um tema central e desenvolvem toda a prova. Diante disso, o controle reprodutivo desses animais ajuda a diminuir o crescimento da natalidade nos abrigos. Considere que a quantidade de cães é dada pela função. A quantidade de cães é dada em função do tempo por. Tá? Aí tem a função ali. F de t, 4 vezes 5 elevado a t mais um mais 2. Contém anos e t maior ou igual que zero. Beleza. De acordo com a função, depois de quantos anos a população de cães será igual a 312.502 indivíduos? Turma, aqui é o seguinte: tu tem duas opções. Ou tu manja de matemática que vai saber resolver essa equação exponencial tranquilamente, tá? O que dá para fazer, tá? E eu acho que daria até menos trabalho do que a segunda opção.
Porém, a segunda opção é muito mais fácil. É, pega as alternativas e coloca no lugar do t. Faz todas as contas. Quando tu achar 312.502 é a tua resposta. Só que qual é o problema disso? O problema disso é que o t está no expoente. Então tu vai fazer contas exponenciais, né? Vai elevar o 5 a números muito altos. Então até tu fazer isso, de repente tu já perdeu mais tempo do que fazer a conta normalmente. Vamos lá. Outra dica importantíssima. O FDT, nesse caso aqui, deixa eu pegar a caneta. Aqui. O FDT é sempre o total de cães em função do tempo. Ele está dizendo aqui em quanto tempo vou atingir o número de 312.502 indivíduos. Então, o 312.502 ele vai no lugar do FDT. Então, a minha função é essa aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. F de t igual a 4 vezes 5 elevado a t mais um ou menos um mais um mais 2. Isso aqui é uma multiplicação. Então, o 312.502 indivíduos precisa ir justamente no lugar do, do FDT, porque representa o total de indivíduos que eu quero. E isso não vale só para a função exponencial, vale para todo tipo de função. O f de x, o f de t, o n de t, né? É sempre o total daquela grandeza que eu estou falando, certo? Agora, esse 2 que tá mais aqui desse lado, ele tá me atrapalhando. Não tá legal isso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar ele pro outro lado, fazendo a operação oposta, que é a subtração. Isso aqui foi feito para dar certo, tá, gente? É por isso que isso aqui agora virou 312.500. Quando eu retiro 2, né? E aqui vai ficar 4 vezes 5 para 1. Uhum. Agora, esse 4 que está multiplicando 5, ele também está me atrapalhando, então eu vou fazer a operação oposta dele, que é a divisão. Uhum. Então, quando eu pego 312.500 e divido isso aqui por 4, eu vou conseguir como retorno. Opa, isso aqui mais um, né? Isso. Deixa eu pegar mais quadro aqui, gente. Aqui. Eu vou conseguir como retorno 78.125. Só que lembra, né? Eu aqui tenho recursos, como eu estou explicando a questão para vocês, né? Eu tenho recursos de parar, de explicar, né? Também me coloco no lugar de vocês que na hora da prova vocês não têm tantos recursos assim, né? Então isso aqui a gente faz na raça, né? Gente, é, se vocês pegarem aqui o... Vou pegar aqui no cantinho, 78.125 e dividir isso aqui por 5, vocês vão encontrar 15.625. Se vocês dividirem isso aqui por 5 de novo, vocês vão encontrar 3.125. Por 5, isso aqui vocês vão encontrar 625. Por 5, vocês vão encontrar 125. Por 5, vocês vão encontrar 25. Por 5, vocês vão encontrar 5. E faltou quadro para mim. E por fim, né? Por 5, vocês vão encontrar um. Então aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então isso aqui é 5 elevado a 7
igual a 5 elevado a t mais um. Como os números grandes são iguais, gente, significa que 7 é igual a t mais um. Como eu quero descobrir o tempo, o um que está mais vai para o outro lado menos. 6 é igual a t. Então quer dizer que dava para fazer testando também? Dava. Só que quando tu vai fazer testando, ia aparecer lá em cima primeiro, no lugar do t, o 5. Ia ficar 6 mais 5 mais um 6, né? Então tu ia vir até aqui, tu ia ver até aqui e ainda não ia dar certo, né? Então, talvez o trabalho seria maior, né? Então, fica a dica aí de resolver equação exponencial. Assunto que também é recorrente nas provas do FSM, assunto que várias vezes assim eu já vi cair. E na prova, principalmente no PS1, né, para quem gosta dos PS aí, ou no primeiro dia de prova do vestibular, tá bom? Questãozinha número 3. Questão de função afim ou de equação da reta, para quem preferir, também dá no mesmo. Vamos lá. O gráfico a seguir representa o faturamento do mercado relacionado aos animais. De novo, tema da prova era animais aí, ó. Em bilhões de reais entre os anos de 2013 e 2018. Considere o tempo igual a zero correspondente a 2013, T1 a 2014 e assim por diante. Gravem isso. Isso aqui é uma baita pegadinha. Porque se tu não tá ligado no que representa o que, na hora de fazer as contas, tu pode até estar no caminho certo. Mas por uma má interpretação, tu joga a vaca pro brejo de novo. Então, olha só. Ah, em 2021, a pandemia de Covid-19 acarretou um crescimento expressivo nesse mercado, o qual obteve um faturamento de 51,7 bilhões. Se a função determinada pelo gráfico for utilizada para calcular o valor do faturamento de 21, qual é em bilhões de reais a diferença entre o faturamento obtido em 2021 e esse valor? Então ele fala que tem uma certa disparidade, né, entre o que o gráfico revela e o real faturamento, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai descobrir qual é a função que representa a reta. Vini, como é que a gente vai fazer isso? Tá, peraí. Turma, no ponto zero, deixa eu pegar a caneta aqui, deixa eu mostrar para ti. No ponto zero, ou seja, quando o tempo for zero, quando x for zero, eu tenho aqui 34,4 de faturamento. Então eu tenho um parzinho aqui, ó, no plano cartesiano, 0 e 34,4. Números com vírgula são usuais aqui no na UFSM, tá? Agora, veja quando x for 5, o teu y é. Opa, perdão, viajei. Eu viajei. Quando o teu x for zero, o teu y não é 34,4, é 24,3. Isso, então aqui, ó. Perdão, gente, viajei. 24,3. Agora sim, quando o x for 5, tu vai encontrar lá no y o 34,4. Isso. Para encontrar essa função, tu vai ter que encontrar aqui o coeficiente linear angular dele, da função, né? O azinho. Como é que tu faz para encontrar o azinho? Y menos y0 dividido por x menos x0. Então eu vou chamar de y o maior aqui, ó, o 34,4. Então vai ficar 34,4 menos o 24,3.
dividido por x, 5, x0 que é zero. Então isso aqui vai ficar 34,4 menos 24,3. Isso aqui vai dar 10,1. 10,1 dividido por 5. Então, 10,1 dividido por 5, isso vai dar 2,01 ou 0,05, né? Espera aí. Tá. Isso vai dar 2,02. Tá. Vini, mas o que que isso quer dizer? Tá. Outra dica aqui. Ah, nós encontramos aqui o A, né? Nós podemos encontrar agora a equação da reta. Y menos y0 é igual a A que multiplica x menos x0. Deixa eu só arrumar um quadro ali para vocês poderem enxergar o que eu estou fazendo. Isso aqui é a equação da reta, tá? Então isso aqui vai ser y menos y0. Eu vou usar aqui o 24,3 e vou usar o zero depois para o x lá, né? O A é 2,02 que vai multiplicar x menos x0 que vai dar zero. Então isso aqui vai ser simplesmente o seguinte, ó, turma. É 2,02x menos zero, né? Daria. Mas esse menos 24,3 está menos, passa para o outro lado mais 24,3. Tá aqui. Turma, só que agora é o seguinte, ó. Ele está interessado em saber o ano de 2021. Para nós, a variável x, o eixo x, significa o tempo. Só que ele falou o seguinte: lá no começo da questão diz que era para considerar o tempo igual a zero, correspondente a 2013. 2014 era o 1, 2015 vai ser o 2, 16 vai ser o 3, 17 o 4, 18 o 5, 19 o 6, 20 o 7, 21 vai ser o 8, então. Isso. Aham. Então, se. Então, o que que eu vou ter que fazer, gente? No lugar do x, eu vou colocar 8, porque o x representa o meu tempo. Então, isso aqui vai ficar 16,16 mais 24,3. Isso aqui deu para mim 40,46. Nessa questão, as vírgulas são importantes, tá? Por quê? Porque ele está falando qual é a diferença de faturamento entre os 51,7 bilhões menos o 40,46. Isso aqui deu 11, opa, 24.
tá? O que estaria na letra A, já pronto aqui para nós. Questão boa de fazer, tá? Porém, é, alguns cuidados precisam ser tomados, principalmente na hora de não confundir as vírgulas aqui, tá? E sim, é uma tendência que eles têm de, de trabalhar com esse tipo de número, né? Números com vírgula quebrado, né? Nunca algo tão exatinho assim. Gente, é, eu ia seguir a sequência que eu tinha aqui de conteúdo, de questões, mas essa questão aqui eu vou pular para ela logo, para a gente continuar dentro do mesmo assunto, né? Já falamos de função exponencial, já falamos agora de função afim ou de equação da reta, que é a mesma coisa, tá? E agora a gente vai falar um pouco de função do grau 2, né? Ou do segundo grau. Todo mundo sabe que uma função de segundo grau, ou quase todo mundo sabe, né? Que uma função do segundo grau tem o seguinte formato: ax quadrado, bx mais c. Nesse caso aqui, como o texto era muito grande, gente, eu peguei só o desenho que importava da questão, tá? Já já eu conto a história aqui para vocês dessa questão. É o seguinte, como a gente sabe que essa parábola tá para baixo, né, com cavidade para baixo, né, tá fazendo esse desenho aqui, a gente sabe que o a é negativo. Então, iria um menos aqui. O que talvez tu não saiba ou não tenha te contado ainda, uma função do grau 2 ela tem mais outras duas formas que são aceitáveis para ela. Também se chamam formas canônicas da função, tá? Ah, pode ser escrita da seguinte forma: o a, que vai multiplicar x menos um x1, vezes um x menos um x2. Essa é uma das formas canônicas da função do grau 2, tá? Vini, quem é x1 e quem é x2? O x1 e o x2 são exatamente as raízes da função, ou seja, onde ela toca no eixo x. Para mim ser mais claro ainda, são as respostas da fórmula de Bhaskara, tá? x1 e x2. Ahn, Mas existe uma terceira fórmula, uma forma canônica, né, dessa função aqui, e essa sim é mais rara. E por que que eu estou falando essa para vocês? Porque essa forma mais rara resolve o nosso problema muito, mas muito mais rápido, que é essa aqui. É o A que vai multiplicar x menos xv mais ao quadrado, perdão, ao quadrado mais uhum, mais o YV. Vini, quem é aqui? XVYV é exatamente esse ponto que vocês estão enxergando no gráfico aqui que a gente chama de vértice, certo? Ah, claro que esse A vai ter que ser menos, né? Por que isso, Vini? Porque esse A aqui, ele representa a concavidade da parábola, ok? Então, na questão ele falou o seguinte, ó, que esse gráfico representa ah, o quanto as pessoas vão na academia, tá? E ele atribuiu dizendo o seguinte, ó, é, que uma função lá, n de x, seria menos ax quadrado mais bx mais c, e que o n de zero, né, o n de zero
seria igual a zero. Ou seja, se uma pessoa não vai nenhuma vez na academia, ela tem nota zero como pessoas que vão na academia, tá? É isso que a questão quis dizer. E, obviamente, quando a pessoa for na academia x zero vezes por mês, olha só, x zero vezes por mês, ela receberia nota 10, certo? Ah, bueno, bueno. O que que a gente vai ganhar com isso? É, vamos prestar atenção numa coisa aqui. Vamos calcular, na forma canônica, o f de x zero. O f de x zero vai ser menos a, que multiplica x menos x zero ao quadrado, mais o y do vértice, que nesse caso seria 10. Isso, 10. Tá bom. Ah, o que que acontece? O que que acontece quando nós vamos ter agora o calcular o f de zero, ó, o n de zero, como estava lá na questão, né? Viajei legal aqui. Seria menos a x menos zero ao quadrado. E aqui seria zero também. Então, o f de zero acabaria sendo menos a x ao quadrado. Tá, mas isso não vai ajudar a gente em nada. Uhum. Bom, isso não vai acabar ajudando a gente muito aqui, não. Porque aquilo já vai ser zero e pronto, né? O grande problema está aqui. Uhum. Bom, e se abrirmos esse produto notável aqui, o que que vai acontecer? Menos a, que vai multiplicar x ao quadrado, menos 2x zero, mais x zero ao quadrado, mais 10. Eu tenho que dizer algo sobre x zero, não é? Para mim dizer algo sobre x zero aqui, eu teria que ter o f de x zero, mas o f de x zero, que é o 10. Hum,
Pera aí, deixa eu apagar aqui então, que isso aqui também não vai fazer muito. Talvez a gente tenha atacado o problema pelo lugar errado. Deixa eu ver aqui a forma canônica, se eu... Beleza. Beleza. A regra diz o seguinte, ó, que eu sempre posso... Eu tinha esquecido disso. Que eu sempre posso igualar a forma canônica igual a zero. Óbvio, né? Porque eu vou procurar as raízes da função. Então, é, eu ia ficar com isso aqui, ó, menos a, que vai multiplicar x menos x zero ao quadrado, que é o x do vértice, mais 10, que é o y do vértice, e isso aqui seria igual a zero. Ok. O que que acontece a partir daqui? E que talvez resolva o problema rápido, tá? Ah, eu vou ter o menos a, que vai multiplicar x menos x zero ao quadrado, igual a menos 10. Esse a que está multiplicando o produto x menos x zero ao quadrado, ele vai passar para o outro lado dividindo. Isso aqui mudou todo o problema, olha só. Então vai ficar x menos x zero ao quadrado, menos com menos vai ficar mais. Então eu vou ter 10 sobre a, certo? E qual é o meu grande desafio agora? É tentar inferir alguma coisa sobre esse x. Opa, mas eu tenho como saber quem ele é, mais ou menos. A minha parábola está encostando o, o seu gráfico onde o x é zero. Então, pelo menos uma das raízes vai ser zero. E quando isso acontecer, eu vou ter menos x zero ao quadrado, eu vou ter zero menos x zero ao quadrado, né? Igual a 10 sobre a. Logo eu vou ter, logo eu vou ter menos x zero ao quadrado acaba sendo x zero ao quadrado, igual a 10 sobre a. Tira a raiz, x zero vai ser igual a raiz quadrada de 10 sobre a. Isso aí tá na letra D, Dinamarca, tá? Gente, questão fácil, média, difícil. Para mim, é uma questão média para difícil, tá? Média porque eu já vi piores, tá? Mas ela é média, porque eu posso considerar ela difícil? Porque se tu não tem essa informação da forma canônica, dá para fazer ainda, tá? Só que fica muito mais complicado o rolê. E pior, eu não lembrava que a forma canônica ela também pode ser igual a zero e pode pelo fato de ter que achar as raízes. Então isso não é um problema. E se eu não fizesse isso nessa questão em específico, como eu estava comendo mosca aquela hora ali, eu não ia conseguir sair do zero. Então não sei se vocês perceberam, né? Esses exercícios que eu estou fazendo com vocês aqui, a grande maioria deles é a primeira vez que eu faço. Então é um desafio para mim também. Então eu tô fazendo eles aqui full time com vocês, né?
Então, perdoem se algo demorar para sair, mas é porque eu também estou aprendendo matemática nesse momento. Bora para a próxima? Cara, essa questão aqui dá para roubar da máquina bacana, tá? Deixa eu contextualizar para vocês. A questão anterior é de uma outra prova, tá? Não é da prova de 24. Se eu não me engano, ela é da prova de 25 e o tema era saúde, saúde do corpo, alguma coisa assim. Essa questão é da prova de 24, tá? Então ela volta a falar dos animais de estimação. E ela vai falar o seguinte: ela tem um texto contando algo antes, e a ideia aqui é o quanto por mês tu gasta para manter um animal, tá? Uma família tem 13 animais de estimação, entre eles cães, gatos e pássaros. O gasto médio mensal dessa família com esses animais de estimação é de 2.231 reais, certo? Sabe-se que o número de gatos é o dobro do número de cães. Então, olha só, G é igual a 2 vezes C. O número de gatos é 2 vezes o número de cães. É o dobro, né? Quantos gatos essa família possui? A gente vai roubar um pouquinho da máquina, tá? A gente vai fazer esse exercício de trás para frente, tendo como referência o número de animais e o gasto médio. Porque essa família ela vai precisar gastar 2.231. Aqui eu tenho a prova forneceu uma tabela de quanto cada animal custa por mês, tá? Então, turma, seguinte, ele disse que na letra A, essa família possui, sabendo que o número de gatos é o dobro do número, quantos gatos? Porque eu vou fazer o seguinte, ó, gatos, cães, pássaros, certo? Na letra A, ele diz que a família possui dois gatos, tá? Se a família possui dois gatos, ela tem um cão. Se a família tem 13 animais, 2 mais um, 3, ela tem 10 pássaros. É isso? Isso. Agora a gente vai apelar para o gasto médio. Olha o que que a gente vai fazer. Para manter um gato, para manter um gato, é 197 reais. 197 reais. Para manter um cão, é 339 reais. Para manter um pássaro, são 8 reais. Então, 2 vezes 197 dá 394. Vou anotar aqui. Eu queria um outro cantinho, mas vou anotar aqui 394 para manter dois. 339 para manter um cão. E 8 vezes 10, né? 8 vezes 10, 80 para manter 10 pássaros. Somando tudo isso aqui, mais 339 mais 80. Isso aqui deu só 813. Então não pode ser a letra A, né, gente? Não chegou nem perto dos 2.231. Agora, na letra B, ele disse que tem quatro gatos. Se tem quatro gatos, é porque tem dois cães. 4 mais 2, 6. Para 13 faltam 7. Então, gato é 197. 197 vezes 4.
788. Gatos. 340 vezes 2. Opa, cães, né? Perdão, cães. 340 vezes 2. 880. 680, né? 39 vezes 2. 678. Bueno. 7 vezes 8. 56. Então, somando. Mais 56. Isso aqui dá 1522. Nem perto dos 2231 ainda. Agora, se tiver 6 gatos, eu vou ter 3 cães. 6 mais 3, 9. 9 mais 4, 13. Então, vou ser obrigado a ter 4 pássaros, tá? Então, 6 vezes 197. Já só aqui já deu 1182, certo? 3 vezes 339. 4 vezes 4 vezes 8, 32. Vamos somar essas coisas aqui. Somando tudo aqui deu 2231. Então estava aqui a resposta que a gente procurava. Eu vou ter 6 gatos. Tendo 6 gatos, vai ter que ter 3 cachorros e, por consequência, 4 pássaros. Tá? Então é uma questão, na verdade, que se a gente fosse levar para matemática, né? É, é uma questão, bem dizer, de sistema linear que dá para te resolver roubando da máquina no bom sentido aqui, né? E jogando com os valores indicados, tá? Bora pro próximo. Deixa eu ver que eu acho que deu uma bagunçada aqui no meu esquema, nos meus números de questões aqui. Vamos lá. Olha só, vamos falar um pouquinho agora de PS2, né? Ou de prova 2. É, Essa questão aqui é uma questão de probabilidade. E nessa prova aqui, o tema claramente era animais ainda, né? Ah, mas misturado com outras coisas. Vamos lá. O aquecimento global e as mudanças climáticas decorrentes dele têm como causa principal o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. Um, um dos gases que mais contribui para esse efeito é o metano. A pecuária é a grande responsável pela emissão do gás metano, né? As vacas, elas produzem muito esse gás, né? O setor pecuário tem organizado exposições de rebanho. Uma cabanha da raça Nelore está preparando seu plantel de animais para uma exposição agropecuária. Agora, informações importantes, vamos lá. O rebanho é composto por 400 animais distribuídos em 240 vacas, 100 bezerros e 60 touros. Durante a exposição,
Um único animal será escolhido para representar a morfologia do rebanho da cabanha. A probabilidade do animal escolhido é. Tá, aí vamos lá. Temos que analisar cada item com calma, porque tem pegadinhas aqui no meio, tá? Primeiro, não ser um bezerro é de. Se não é bezerro, é porque é vaca e touro. Vaca e touro é 240 mais 60. Então, primeiro, né? Ele perguntou probabilidade. Probabilidade eu encaro da seguinte forma: é o que eu quero dividido pelo que eu tenho, tá? Então, nesse caso, eu quero que seja uma vaca, ah, não ser bezerro, né? Eu quero que seja uma vaca ou que seja um touro, né? E que seja um touro, né? Então, eu quero 240 mais 60. Então, aqui eu quero que saia 300 dentre os 400 que eu tenho. Eu tenho 3 quartos, tá? Então, de não ser um bezerro é 3 quartos? Sim, de não ser um bezerro é 3 quartos. Isso é verdade. O animal escolhido, né? Só que eu já estou considerando que ele vai ser uma vaca ou vai ser um touro. Como é um de cada vez, né? Beleza. Ser um bezerro, ó, ser um bezerro ou um touro. Aí calma. A probabilidade do ou é a probabilidade da soma, tá? Então, eu tenho que separar isso aqui em dois momentos. Ser um bezerro. Ser um bezerro, gente, é 100 entre 400. Mais um touro é 60 entre os 400. Então, aqui, eu vou ter, na verdade, um quarto mais, simplificando por 2 essa segunda probabilidade, 3 sobre 20. Tirando o mínimo aqui, entre o 20 e o 4 por 4 dá 5 1 é 20, né? 20 por 4 dá 5 5 vezes uma dá 5 mais 20 por 20 dá 1 1 vezes 3 dá 3. Isso aqui é 8 sobre 20, que simplificando por 4 dá 2 sobre 10, que é a mesma coisa que, meu Deus, que é a mesma coisa que um quinto. Dá para simplificar por 8, né? Opa, não. Não, tá errado. Volta, volta. Não é a mesma coisa que um quinto, não. Dá 2 sobre 5. Fiz a conta correndo aqui. 2 quintos, certo? Bom, um quinto seria 0,2, 2 quintos 0,4, isso aqui seria 40%, tá? Então não é. Não é, tá? Então, por enquanto, cheque na número um, descartamos a número 2. Número 3. Vamos lá. Ser uma vaca ou um touro é de 3 quartos? Bom, primeiro, ser uma vaca. 240
das 400. Ou é mais, um touro 60 entre as 400, né? Então isso aqui também. Essa aqui a gente acabou de fazer, a gente já viu que é 3/20. Essa aqui, a gente pode simplificar tudo por 6. Por 6, por 4. Por 4. Daí a gente vai ficar com 6 sobre 10. 6 vezes 4, 24. 10 vezes 4, 40. Ok. O mínimo entre 20 e 10 vai ser o próprio 20. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 6, 12. Vai dar 3. Isso aqui vai dar 15 por 20. Certo? Vamos simplificar isso aqui tudo por 5. Dá 3 quartos. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Fechou, fechou. Aqui tá certo. Aqui tá certo. De não ser um touro, é de 17/20. Gente, não ser o touro é porque vai ser uma vaca e o bezerro, né? Então, vou fazer aqui no cantinho. Vacas e bezerros juntos, somados, vão dar 340 entre as 400. Dá para simplificar aqui. Se eu dividir isso aqui por 2, 34 dividido por 2 dá 17. E 40 dividido por 2 dá 20. Então, ó, cheque também. Então, nessa questão aqui estão corretas a número um, a número 3 e a número 4, certo? Questão massa de probabilidade, que era só entender o seguinte, que a probabilidade do ou é a probabilidade da soma, e que probabilidade é sempre o que eu quero dividido pelo que eu tenho. Cuidado com a probabilidade do E, tá? Porque se eles cobraram a probabilidade do O ano passado, eles podem cobrar a probabilidade do E esse ano. Então, turma, a probabilidade do E seria a probabilidade da multiplicação. Se multiplicaria no meio. Eu falei isso em aula, hein? Eu só vou colocar o computador a carregar aqui, já volto. Uhum. Pronto. Bora para a próxima? Ok. Onde é que nós estamos agora? Acredito que seja essa aqui. Ah, legal. Falamos então de probabilidade, agora vamos falar um pouquinho de combinatório. Olha só, as agroflorestas, além de serem rentáveis aos agricultores, são uma forma inteligente de manter uma floresta longe de erosão e desmatamento. Suponha que um agricultor aderiu à agrofloresta e pretende ofertar ao mercado 6 tipos de produtos distintos. Ó, vamos lá. 6 tipos de produtos distintos, podendo escolher dentre 10 culturas que são mais adaptáveis da região. Aí ele fala açaí, milho, feijão, banana, cereal, cupuaçu, cevada, soja ou gravel. Tá, isso aqui não importa para nós tanto, tá? Quantas ofertas de 6 produtos ele poderá apresentar ao mercado? Tá.
Gente, ele não disse aqui que o açaí é melhor do que o milho e que o milho é melhor que a acerola. Então, não importa que ele tenha 6 tipos de produto, mas quais são, não importa. Então, é, eu vou fazer a questão primeiro e depois aqui eu vou dar uma dica sobre combinatória, tá? O que ele está fazendo aqui, na verdade, é buscando uma combinação de 10 culturas, mas escolhendo 6. Então ele quer uma combinação de 10, 6 a 6. Vini, tem uma fórmula para isso, não tem? Tem. É uma combinação de NPAP, N fatorial, N menos P fatorial, vezes P fatorial. O N, turma, é. Como é que eu posso dizer? São as possibilidades. Opa, perdão. Perdão. Refazendo. O N é o total de elementos que eu tenho. Nesse caso, são as 10 culturas, tá? E o P são as possibilidades, ou seja, de quanto em quanto eu vou combiná-las, eu vou combinar o meu total de coisas. Então, eu vou ter aqui uma combinação de 10 culturas, escolhendo 6 a 6. 10 fatorial, 10 menos 6 fatorial, vezes 6 fatorial. Então, isso aqui é 10 fatorial. 10 menos 6 dá 4, né? 4 fatorial, 6 fatorial. Vou abrir o 10 até o 6. Então, vai ficar 10, 9, 8, 7, 6. Vou parar aqui. Sor, por que tu decidiu parar aí? Veja, eu tenho 6 fatorial na linha de cima e na linha de baixo. Vou poder cancelar. Agora, é... eu posso brincar com esse 4 fatorial aqui da seguinte forma. O que que é 4 fatorial? Né? O 4 fatorial, 9 aqui. É 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, né? 4 com 8 simplifica virar 2. 9 com 3 simplifica virar 3. O 2 fatorial, gente, nada mais é do que o 2, que eu posso simplificar com o 10 e virar 5. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 7, 210 possibilidades, tá? Vini, qual é a dica de combinatória que tu tem para dar pra gente? Na verdade, não é uma dica, é uma revisão. Acompanha aqui. Quando a gente fala de combinatória, 4 coisas são importantes. Princípio fundamental da contagem. Multiplicação das possibilidades. Fácil, fácil. Quer ver? João tem 3 calças, 2 camisas, 2 pares de tênis. Multiplica as possibilidades. 3 vezes 2 vezes 3. Certo? Agora, outra coisa interessante. Organizar lugares numa corrida, por exemplo. Numa corrida tem 10 participantes, mas só 2 ganham prêmio. Ou só 3 ganham prêmio. Então, para o primeiro lugar tem 10 possibilidades, para o segundo lugar já tem 9, para o terceiro tem 8. Certo? Isso também tem a ver, aí você multiplica, né, as possibilidades, né? 10 vezes 9 vezes 8. Princípio fundamental da contagem. Permutação simples. Tem a ver com trocas de lugar. E calcula por n fatorial. Então, se tu tem 5 pessoas numa fila, essas pessoas estão trocando de lugar, as possibilidades para várias trocas são 5 fatorial,
120 possibilidades, certo? Então, beleza. Ah, fica ligado aqui no tal de anagrama também. O anagrama, gente, é o rearranjo das letras de uma palavra que podem ou não fazer sentido, né? A palavra luz, por exemplo, tu conhece, mas o ZLU não quer dizer nada. Mas ele também é um anagrama, tá? Não é que não quer dizer nada que não seja um anagrama, certo? Agora, combinação e arranjo, eu quero falar junto. Combinação. Tô combinando coisas, escolhendo coisas a partir de um total e a ordem não importa. Então aqui a ordem, eita, vou escrever assim, não importa. E a fórmula é n fatorial, n menos p fatorial vezes p fatorial. Qual é a diferença da combinação para o arranjo, gente? É que no arranjo a ordem importa. Geralmente aqui estão em jogo cargos, estão em jogo posições, estão em jogo coisas que vão interessar a alguém, tá? Então, nesse caso aqui, a fórmula é um pouquinho diferente. Ela não é igual à da combinação, é muito parecida. É o n fatorial dividido pelo n menos p fatorial. Certo, turma? Então, aqui uma boa revisão já de combinatória também. Próxima. Ah, tá. Essa questão, eu não acredito. Ó, calma aí. Eu não acredito que vai cair uma questão igual a essa, tá? Mas por que que eu trouxe? É porque eu senti falta de, numa revisão como essa, não ter uma questão de matriz e determinante, tá? Então essa é uma questão de determinante, só que não é só de determinante. Envolve trigonometria também. Então, assuntos misturados em prova como FSM, como URGS, como. Deixa eu ver algo parecido aqui. É, universidades um pouco mais renomadas aqui da volta, tá? Tem como característica cobrarem esse tipo de coisa. É um conteúdo com outro dentro, tá? Então tem coisa aqui que tu viu no teu primeiro ano do ensino médio, tem coisa que tu viu no teu terceiro aqui. Então, vou tentar deixar a questão mais clara possível, mas o objetivo é revisar o conteúdo, certo? Antes, tô falando aqui de uma matriz 2 por 2, tá? Duas linhas, duas colunas, tá? Ele está perguntando qual é o determinante dessa matriz. Como essa matriz é 2 por 2, eu vou pegar uma matriz aqui simplesinha. Hum, não, deixa eu melhorar isso aqui. Eu quero, para o meu exemplo, ficar bonito. Sim. Como é que calcula o determinante de uma matriz 2 por 2, gente? Multiplica o primeiro diagonal principal, 2 vezes 5, menos o produto da secundária, 1 vezes 3. Então é 10 menos 3, o determinante seria 7. Sor, mas eu me assustei com as tangentes. Gente, é a mesma coisa. O cálculo do determinante é o mesmo. Tangente vezes tangente é tangente ao quadrado.
do ângulo θ. Menos. Esse menos é do determinante, tá? É da fórmula, é o mesmo que esse aqui. Menos um vezes um dá menos um. Menos com menos dá mais. Tá, aí tu chega aqui e tu começa a se desesperar. Porque tu olha para os resultados e não tem nada parecido com o que tu achou. Na verdade, até tem. Tem aqui o inimigo tentando te enganar. Olha só. Tem que tangente ao quadrado menos um. Só que tu achou tangente ao quadrado mais um. E aqui tu começa a se perguntar se o que tu fez está certo. Gente, isso aqui é uma fórmula trigonométrica pronta já, tá? O resultado disso aqui dá secante ao quadrado de θ. Vini, da onde tu tirou esse negócio? E o que que é secante, pelo amor de Deus? Tá, isso aqui vocês deviam ter estudado primeiro ano, lá da agropecuária, né? É onde fala lá de razões trigonométricas inversas, certo? E trigonometria em geral. Ah, gente, é para quem é da Info, né? Segundo ano da informática. Gente, aqui eu consigo mostrar para vocês da onde vem isso, tá? Só que eu preciso que tu saiba uma coisinha. Ou duas, na verdade. Três, tá? Vai. Primeira delas, que seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso aqui é igual a um. Isso se chama a relação fundamental da trigonometria, tá? Agora, ah, 1 dividido por cosseno desse ângulo, o nome que eu dou para isso é secante do ângulo, certo? E o principal aqui é que seno dividido por cosseno dá tangente do ângulo. Vini, ainda não entendi onde tu quer chegar. Todas as coisas que surgem em trigonometria, elas surgem a partir da relação fundamental, tá? Se tu sabe que seno dividido por cosseno da tangente, tu vai dividir todos os números aqui, ou todos os termos, por cosseno ao quadrado. Isso aqui sou eu que estou fazendo, tá? Estou fabricando aqui. Seno dividido por cosseno dá tangente, então virou tangente ao quadrado. Mais cosseno dividido por cosseno dá um. E um sobre cosseno, secante ao quadrado. Pronto. Te mostrei da onde veio o nosso resultado. Então, o nosso resultado está na letra A. Lembrando, gente, que se tu soubesse, após o determinante, que isso aqui é a tangente ao quadrado, mais um é a secante, isso que eu fiz aqui embaixo foi só para te mostrar e te convencer que isso aqui é verdade, tá? Não vai perder teu tempo fazendo demonstração numa prova de vestibular, isso aqui não precisa, tá? Beleza, gente? Então, é uma questão massa, porque lida com trigonometria, lida com determinante, né? Então, dois assuntos que são massa, certo? Vamos embora pro próximo? Ainda falando de trigonometria, funções trigonométricas. Podia ter feito essa questão lá no começo, tá?
É... E talvez também tu não lembre, porque trigonometria, no caso de vocês, né? É lá no primeiro ano. Ah, turma, tá dizendo aqui que tem uma função tal ali, n de t igual a 308 menos 280, cosseno de π sobre 6 vezes t. Nesse caso aqui, o p é π, tá? Representa o número de casos de uma doença em certa região em função do tempo t, em meses. Então é correto afirmar que, inicialmente, ó, inicialmente, se é inicialmente é porque o t é igual a zero. O número de pessoas doentes é 380? Vamos ver. N de zero é igual a 308. Opa, eu li 380, é 308, né? Viajei. Menos 208, que multiplica o cosseno de π sobre 6 vezes t. Só que o t aqui tem que ser zero, certo? Se o t é zero, tem o cosseno de zero. Turma, cosseno de zero é igual a um. No final dessa questão aqui, eu vou te lembrar algumas coisas sobre seno e cosseno no ciclo trigonométrico, tá? Mas só para efeitos de conta, nesse caso, o cosseno é igual a um. Se o cosseno é igual a um, eu vou ficar com 308 menos 280 vezes um, que é o próprio 280. Então, o que vai me sobrar aqui é 28. Então, não tinha 308 pessoas doentes. Tinham apenas 28. Tá? Inicialmente. Inicialmente. Letra B. Tá, essa aqui é a letra A. Isso aqui não tá legal. O número máximo de casos ocorre quando t é igual a 3? Eu não sei. Vamos ver o que acontece quando o tempo for 3. 308 menos 200 e... Opa, é 280. Deixa eu só ver se eu fiz a conta certa ali. Fiz. Não, eu tinha escrito 208 aqui e o correto é 280, certo? Viajei. E aqui também eu ia errar a mesma coisa. Aqui é 280. Fechou. Cosseno de π sobre 6 e no lugar do tempo eu vou colocar 3. Aqui eu já vou fazer a primeira modificação já, gente. Olha só. O 3 e o 6 eu consigo simplificar. Isso aqui não vai ser mais π, simplificando por 3. Eu vou conseguir π sobre 2. Então isso aqui vai virar o seguinte: 308 menos 280 cosseno de π sobre 2. Porque 3 sobre 6 é a mesma coisa que um sobre 2, né? Um meio. O cosseno de π sobre 2, gente, já vou anotar aqui em vermelho, inclusive, que isso aqui é importante. Isso aqui dá zero. Então significa que isso tudo aqui dá zero. E então acontece que aqui eu tenho 308 casos. E sim, algo me diz que isso aqui é a quantidade máxima de casos que vai poder acontecer aqui, gente. É... Porque esse número aqui, graficamente, se chama de amplitude, né? Então eu acho que nesse caso aqui o número máximo de casos da doença vai ser o 308, sim. Mas calma.
Vamos ver as outras alternativas antes de bater o martelo aqui. O período da função, o período da função é 6. Vamos lá. Caneta. Vamos trocar de cor aqui. O período de uma função trigonométrica, turma, tem uma fórmula. É sempre 2π dividido pelo módulo de c. Vini, quem é c? C é um número que está junto com o π aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui para vocês verem. É uma comparação. É, função trigonométrica, formato. Se colocar fórmula, não sei se aparece. Só que, na verdade, gente, o C não engloba o π, tá? Engloba um número que tá junto. Até posso colocar o π junto, né? Mas não engloba o π, porque senão cortaria o π, né? Então, aqui nesse caso, o C, ele é um sexto. Então, o período dessa função seria 2π dividido por um sexto. Nesse caso, eu tenho 2π vezes 6 sobre 1. Eu tenho 12π. Então, o período da função não é 6. O período da função é 12, certo? Uhum. O menor valor de n, ou seja, que o n pode assumir, é 28. Nós acabamos de ver e parece que sim, né? Porque quando o cosseno for, quando o n for zero, o cosseno vai ser um. Não, quando t for zero. Isso, quando t for zero. Uhum. Então deixa stand-by essa aí também. A letra D deixa stand-by. O número de casos varia de 308 a 588. Gente, a gente viu pela letra B, né, que quando o cosseno for zero, quando o cosseno for π sobre 2 ou, ou seus múltiplos, certo? Ou seus parentes, eu já vou mostrar para vocês o que significa isso, ser múltiplo, ser parente do π sobre 2. O resultado vai ser zero sempre, tá? Mas quando o cosseno for zero, e se ele for, hum, quando que isso vai acontecer? Se o t for 6, se o t for 6,
Acontece que o n de 6 ele vai ser 200 e ele vai ser o n de 6 vai ser 588. É para marcar a verdadeira aqui? Bom, isso acaba de ficar confuso porque, olha só, existem várias possibilidades agora. O número máximo de casos ocorre quando t for igual a 3. Verdade. Verdade. Não, gente. O número máximo de casos ocorre quando t for igual a 6. Vini, por que tu diz isso? Ó, eu vou fazer aqui a letra E, tá? Porque se n for 6, eu vou ter 308 menos 280 cosseno de π sobre 6 vezes 6. Acontece que esse 6 vai morrer com esse. E o que acontece aqui é o seguinte: cosseno de π vale menos um. Menos um vezes menos 280 dá 280 positivo. Então fica 308 mais 280 positivo. Isso daria 588. Isso seria o número máximo de casos que pode acontecer aqui. Uma prova disso é que se eu escolher o t igual a 12, eu vou ter 2π. Cosseno de 2π vai ser zero. Opa, cosseno de 2π vai ser um. E aí eu volto pro. Então, o número máximo de casos não ocorre quando o t for 3, ocorre quando o t for 6. Ah, na letra A, aqui, ó. Tá bom, vamos lá. Então a letra B não pode ser, turma. Por quê? Ocorre quando o t for 6. O período não é 6, é 12π. Acabou de ver. O menor valor de n é 28? Sim, é 28. O número de casos varia de 308 a 588? Não, varia de 28 a 588. Então, pô, questão bacana, muito sutil também. Muito sutil. Essa eu também nunca tinha feito. É uma questão muito legal. Eu faço questão agora de parar e te explicar umas coisas aqui que tu não deve lembrar ou quem sabe tu nem viu. Vamos lá. É, ciclo trigonométrico, tá? O ciclo trigonométrico, ele tem dois eixos, né? O eixo na horizontal, que a gente vai chamar de cosseno, e um eixo na vertical, que a gente vai chamar de. Eu queria desprender isso aqui, calma aí. Tá, deixa assim. E o eixo na vertical chamado de eixo dos senos.
tá? Ah, aqui eu vou ter 0, 90 graus, ou π sobre 2 radianos, tá? Quando eu completar meia volta, eu vou ter 180, ou π radiano, 270, ou 3π sobre 2 radiano. E quando eu voltar no zero, eu vou ter 360, ou 2π radiano. Tá. Gente, dica master aqui. Eixo dos cossenos. Aonde o cosseno cruzar, ele vale 1. E aonde o cosseno não cruzar, ele vale 0. Olha só, o cosseno cruza no zero. Então, o cosseno de zero vale 1. Como ele cruza no 360 também, que é a mesma coisa que o zero, no 360 o cosseno vale 1. Ou 2π, né? 2π, o cosseno vale 1. Ele cruza no 180. Ele vale 1. Só que é o seguinte, tem que pensar o seguinte, ó. Aqui está o meio, aqui está o zero. Tudo que está para lá é positivo, tudo que está para cá é negativo. Então aqui o cosseno vale menos 1. Como ele não cruza no 90 e não cruza no 270, o cosseno de 90 vale 0, o cosseno de 270 vale 0 também, certo? O seno, gente, é a mesma coisa. Então aqui eu vou ter 0, que é igual a 360, que é igual a 2π. Aqui eu tenho 90, que é π sobre 2. Aqui eu tenho 180, que é π. Aqui eu tenho 270, que é 3π sobre 2. Fechou. Aqui a gente vai fazer o seguinte: o seno é a linha horizontal. Então, aonde o seno passar, aonde o seno passar, ele vale 1. E aonde ele não passar, ele vai valer 0. Então, deixa eu tentar pegar outra cor aqui, pô. Fazer diferente. O seno de 0 vai ser 0, porque ele não passa aqui. De 180 vai ser 0, ele não passa aqui. Aí agora de 90 passa. Então o seno de 90 vai ser 1. E o seno de 270 também, só que tem que tomar cuidado. O zero está aqui. Tudo que está para cima, positivo. Tudo que está para baixo, negativo. Então 270 vai aqui o menos 1, certo? Gente, a questão é boa, um pouco difícil de interpretar, é verdade, tá? É só para te não ficar muito, mas muito perdido, tá? Eu não consegui projetar aqui na tela, mas uma função trigonométrica tem essa cara aqui, ó. A mais B, que multiplica o seno de CX mais D. Gente, é, o período que ele falou na letra C ou D ali tem a ver com esse cara aqui que está junto com X. E a fórmula para encontrar ele é 2π dividido pelo módulo de C, tá? Como quem estava junto com o x ali era um sexto, né? Ou era π sobre 6, então eu peguei o 2π e dividi por um sexto, certo?
Bom, vamos voltar. Falta pouco agora. Falta pouco. Oh, questãozinha de geometria. Vamos lá. Qual é o volume de um tetraedro que tem como base um triângulo equilátero? Ou triângulo equilátero, todos os lados são iguais. De lado 4 e altura relativa a essa base igual a 4 raiz de 6 sobre 3. Gente, tetraedro, eu vou dar uma dica também que vale para toda a geometria espacial depois de volume, tá? Essa questão aqui é um pouquinho antiga já, mas ela é bem interessante para mostrar uma coisa. É, tetraedro é uma pirâmide, tá? Volume de uma pirâmide, e aí não interessa qual tipo de pirâmide que seja, tá? É a área da base da pirâmide vezes a altura dividido por 3. Aliás, não só as pirâmides. Toda figura que tem ponta na geometria espacial, ou seja, que não tem outra base em cima, que tem uma ponta só, como o cone, por exemplo, é dividido por 3 o seu volume, tá? Então, tanto as pirâmides quanto o cone têm volume dividido por 3. Bom, é... para para ser feliz nessa questão aqui, fazer o cálculo, eu preciso da área da base e da altura. A área da base é um triângulo equilátero. Isso aqui é L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Fórmula da área do triângulo equilátero, certo? Questão da UFSM, gente. Olha só. L é 4, então vai ficar 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Quero mais 4. Beleza. 4 ao quadrado é 16. 16 dividido por 4 é 4. Então eu vou ter isso aqui, 16 raiz de 3 sobre 4, que isso aqui vai acabar voltando a ser 4 raiz de 3 centímetros quadrados de área. Certo? Então, turma, a área da base é 4 raiz de 3. Então eu vou escrever lá, volume. 4 raiz de 3 área da base. A altura, a questão falou aqui, é 4 raiz de 6 dividido por 3. E como isso aqui é uma pirâmide, ainda vou dividir por 3. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma trabalhada com isso para deixar o mais simples possível e não eu ter menos estresse, tá? E acertar a questão. Eu sei que 4 vezes 4, 4 vezes 4 dá 16. E que raiz de 3 vezes raiz de 6 dá raiz de 18. Dividido por 3, dividido por 3. Alguém tá louco para me perguntar o seguinte, Sor, não dá para cortar esse 3 com esse 3? Eu queria dizer que dá, mas não dá, tá? Não dá porque por causa da divisão de frações, vocês já vão entender. O que que é raiz de 18? 18 é 9 vezes 2. Só que 9 é 3 ao quadrado vezes 2.
E aqui que a magia acontece, ó. E graças a Deus que isso aqui aconteceu. Turma, o 3 que está ao quadrado pode sair para fora da raiz. Então vai ficar 16 vezes. Opa, 16 vezes 3 raiz de 2 3 3. Esse 3 aqui, com esse 3 aqui, a gente pode sim cortar. Isso agora é permitido. Sobrou quem? 16 raiz de 2 dividido por 3. Ali, ó. Acabei de enxergar. Eu tava procurando se tinha resposta, mas está na letra E aqui. 16 raiz de 2 dividido por 3. Já temos resposta para isso. Tá aqui, na letra E. Tá bom? Gente, dica para toda geometria espacial, tá? De preferência. Quando o assunto é volume. Volume. Se tu sabe a área das figuras planas, essa dica aqui é para quem sabe a área de figura plana, tá? O volume de qualquer figura é a área da base vezes a sua altura h, tá? Por que que eu gosto de ensinar essa fórmula aqui? Essa fórmula, primeiro, ela é simples. Segundo, se tu sabe o resto das fórmulas, para que ficar decorando mais? Então, digamos que tu tenha lá um prisma quadrangular. Tu sabe que a fórmula da área do quadrado é L ao quadrado vezes H. Pronto, só vai adaptando. Ah, Vini, mas eu tenho agora um prisma triangular. A área do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 4 vezes H. Só fui adaptando. Vini, ah, agora eu tenho que calcular o volume de um tetraedro. Aí, cuidado. Pirâmides barra cone. Ou seja, figuras que têm ponta. O volume ainda é a área da base vezes H. Só que nesse caso vai ser dividido por 3. Certo, gente? Então, essa é a dica. Ah, a- outra pergunta que sempre me fazem: será que essa fórmula aqui que o Vini ensina, será que ela serve para o cilindro também? Serve. A área do cilindro é um círculo, então vai ficar πr ao quadrado. Então, essa aqui é a área da base, vezes h, que é a altura. πr ao quadrado vezes h é o volume do cilindro, tá? Então, é uma dica legal para quem sabe área de figura plana. Se tu não sabe área de figura plana, aí vai ficar bem difícil porque não tem como comparar, né? Acho que eu cliquei em algo errado aqui. Cliquei em algo errado aqui. Vamos para o próximo. E último, acho, se eu não me engano. Não, já foram. Já foram. Acho que foram 10 questõezinhas já. Dois, três, quatro. Bom, pessoal, fiz esse vídeo então só para dar algumas dicas, mostrar o modelo de prova, o comportamento de prova também. E aproveitei também para eu fazer questões novas, né? Porque eu como professor sempre gosto de me reciclar, de estar aprendendo coisas novas, de ter um desafio também, né, para fazer. Então, eu espero ter ajudado muito vocês e primeiro não esqueçam de mim. Quando vocês aprovarem, vocês me avisem. Eu gosto de saber do sucesso de vocês, tá? E por hoje eu fico por aqui.
São 2h17 da manhã. Eu só posso ser maluco, tá? Mas é porque eu acredito e confio em vocês, tá? Um abração. Contem comigo sempre. Se ficou alguma dúvida dos vídeos, vocês podem entrar em contato. Talvez eu demore um pouquinho para responder agora nas férias, tá? Mas podem entrar em contato sim, o senhor explica. Qualquer coisa, vocês pegam um vídeo, voltem de novo. Talvez eu tenha feito algumas coisas aqui que tu não lembra mais e é super normal também. É, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: façam as questões, deem uma olhada nas provas anteriores, tá? Porque eu fui mesclando, eu fui pegando questões atuais, peguei questões mais antigas também, tá? Então, só para vocês se ligarem aí. Então, desejo todo sucesso para vocês, um abração, tá? Até a próxima.